Olá, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal. O canal Fica Ligado, né? Hoje vocês vão aprender sobre tabela verdade, tá? Os conectivos e, ou, né? Na verdade, para essa aula de hoje a gente vai aprender somente o conectivo e ou, tá? Nas outras aulas a gente vai ver outros conectivos sobre tabela verdade. Então, o que é tabela verdade? Eu vou explicar o que é tabela verdade, qual é a função dela dentro do raciocínio lógico, o que ela tem a ver com a proposição, tá? Então, vamos ao quadro comigo? Vamos lá? Bom, então aqui, ó. Então, tabela verdade, né? Raciocínio lógico, tabela verdade. Como tá vendo aqui, ó, é usada para avaliar as proposições, se é falsa ou verdadeira. Então, sempre vamos usar o quê? A tabela verdade para avaliar se as proposições elas são o quê? São falsas ou verdadeiras. Lembrando bem que as proposições elas podem ser classificadas como falsa ou verdadeira. E a tabela verdade, uma grande questão que a gente tem que colocar em mente é que na tabela verdade é só usada somente para avaliar uma proposição composta, tá, gente? O que é proposição composta? São proposições formadas por proposições simples. Então, proposições compostas, né, é a união de várias proposições simples, duas ou mais proposições simples. Forma o quê? Forma uma proposição composta. E o que faz uma proposição simples unir a outra proposição simples? São os conectivos. Lembrando aqui que a proposição composta pode ser chamada também de molécula também. Então, proposições compostas ou moléculas. E lembrando aqui que na proposição composta há conectivo. Tá? Então, relembrando aqui, quais são os conectivos usados em proposições compostas? Esses aqui são os conectivos e, ou, se então, e se somente se. Cada conectivo desse daqui tem um valor semântico, tem um significado, né? Conforme eu coloquei aqui, ó, cada conectivo tem o seu valor semântico, ou seja, o que é semântico? O seu significado, tá? A sua denotação, isto é, o seu sentido verdadeiro, tá? Então, vamos começar aqui a fazer uma tabela verdade, analisando uma proposição composta usando o conectivo e, tá? Então, essa seguinte frase fala aqui, ó. Os trabalhadores serão pagos e serão presenteados. Então, aqui, ó, vamos supor que a primeira proposição, os trabalhadores serão pagos. A primeira proposição é verdadeira. Vamos supor que seja verdadeira, que os trabalhadores serão pagos. E a segunda proposição aqui, ó, é verdadeira também. Então, os trabalhadores serão pagos e serão presenteados. As duas proposições são verdadeiras. Conforme eu coloquei a simbologia aqui, ó, da proposição verdadeira, proposição composta com conectivo e. Então, se ambas as proposições são verdadeiras, então toda a proposição composta será o quê? Será verdadeira. Já na segunda hipótese, vamos supor que a primeira proposição, que eu vou chamar de P, a primeira proposição aqui, os trabalhadores serão pagos, seja falsa, que isso não vai ocorrer. E a segunda proposição aqui, ó, serão presenteados, será o quê? É uma proposição verdadeira. Então, eu vou fazer a simbologia dessa proposição aqui. P, coloquei a simbologia do e que. Então, toda a proposição será o quê? Será falsa. Tá? Aqui, vamos supor aqui uma outra suposição, uma outra ocasião. Então, aqui, ó, os trabalhadores serão pagos. Vamos supor que essa parte aqui será verdadeira. E isso daqui é falso. Vamos supor, o trabalhador apenas foi pago e não foi presenteado. Então, aqui, a primeira proposição é verdadeira e a segunda será falsa. Tá? Conforme eu coloquei aqui a simbologia dessa proposição composta com o conectivo e. Então, toda essa proposição será falsa. Tá? Ou outro caso aqui, ó. A primeira proposição é falsa, tá? E a segunda é falsa também. Ou seja, os trabalhadores não serão pagos, é só uma hipótese só, e também não serão presenteados. Então, ambas as proposições serão o quê? Serão falsas. Então, se ambas as proposições será falsa, então aqui, ó, P, né, o conectivo P, né, eu vou representar por essa simbologia, P e Q, toda essa proposição será falsa. Então, o que eu posso chegar aqui na conclusão? Que numa proposição composta em que usa o conectivo E, aquela proposição composta só será verdadeira quando toda a proposição será verdadeira, isto é, quando ambas as proposições simples serão verdadeiras. Então, toda a proposição composta será o quê? Será verdadeira. Tá? E aqui chegamos na tabela verdade. Então, a tabela verdade, eu construí a tabela verdade para analisar essa proposição composta, usando o conectivo E. Então, a primeira proposição, P, ela é verdadeira, os trabalhadores serão pagos.
e na segunda também serão presenteados, é verdadeira. Então, toda a proposição será o quê? Será verdadeira. Já na primeira proposição, uma outra hipótese, os trabalhadores não serão pagos, mas somente presenteados. É o quê? Toda a proposição será falsa. Na terceira hipótese aqui, ó, os trabalhadores serão pagos e não serão presenteados. Então, toda a proposição composta será falsa. E na última questão aqui, os trabalhadores não serão pagos e também não serão presenteados. Então, toda a proposição será o quê? Será falsa. Então, gente, numa proposição composta e que usa-se o conectivo e, ela só será totalmente verdadeira quando ambas as proposições simples serão verdadeiras, conforme a gente viu na tabela verdade. Bom, pessoal, outro tipo de conectivo, o conectivo ou. A gente viu o conectivo e, agora o conectivo ou. Então, essa seguinte proposição composta está aqui, ó, o aluno vai escrever ou vai desenhar. Vamos supor que eu pego uma folha de papel ofício e entregue para o aluno. Então, o aluno, além de escrever, ele vai o quê? Ele vai desenhar nessa folha de papel ofício. Então, a primeira proposição é verdadeira. Por quê? Porque o aluno ele escreveu. E além da primeira proposição ser verdadeira, a segunda proposição também é verdadeira, porque o aluno escreveu e desenhou. Então, eu representei essa proposição composta por essa simbologia aqui, ó, P, a simbologia do ou, esse símbolo aqui se vê aqui para cima aqui, e o quê? Então, se o aluno escreveu e desenhou, então ambas a proposição composta, né, toda a proposição composta será o quê? Será verdadeira. Vamos supor que na outra proposição, vamos supor numa hipótese que eu entreguei uma folha de papel ofício, o aluno não escreveu. Então, a primeira proposição é falsa. E o aluno não escreveu, mas só que ele desenhou, e a segunda proposição é verdadeira. Então, no ou, ele faz uma coisa ou outra, ou pode fazer as duas coisas, tá? Então, essa proposição aqui todinha será verdadeira. Por quê? Porque ele desenhou no papel, que ele pode fazer uma coisa ou outra, ou as duas coisas diferentes. Tá? Então, vamos supor aqui que o aluno ele escreva, mas ele não desenhe. Então, a primeira proposição, o aluno vai escrever, é verdadeira, e a segunda aqui vai desenhar é falsa. Tá vendo? Aqui verdadeiro e falso. Então, toda essa proposição será o quê? Será verdadeira. Vamos supor na outra hipótese aqui. Eu entrego uma folha em branco de papel em branco para o aluno não escreve e não desenha. Então, ele tem que fazer uma coisa ou outra, só que não fez nenhuma das duas coisas. Então, toda essa proposição aqui será o quê? Será uma proposição falsa. Então, o que a gente pode concluir? Pode concluir o seguinte, ó, no conectivo o, toda a proposição é falsa, né? No caso, a proposição composta é falsa quando ambas as proposições simples, que constituem a proposição composta, será falsa, né? Então, vamos ver aqui na questão da tabela verdade do conectivo ou, né? Então, vamos supor aqui, eu entreguei uma folha de papel ofício em branco para o aluno escreveu nessa folha de papel ofício e, além de escrever, ele desenhou. Então, ambas as proposições simples serão o quê? Serão verdadeiras. Então, toda a proposição composta será o quê? Será verdadeira. Aí, vamos supor, eu entrego uma outra folha de papel ofício, o aluno não escreveu, mas apenas desenhou. Então, falso e verdadeiro. Então, toda essa proposição composta será o quê? Será verdadeira. Já, novamente, entrega a folha de papel ofício para o aluno preferiu o quê? Escrever, mas não desenhar. Então, toda a proposição composta será o quê? Será verdadeira. Tá? Já, por exemplo, numa outra hipótese, eu entrego uma folha de papel ofício, o aluno não escreve e muito menos desenha, então pouco desenha. Então, se ele não escreveu e não desenhou nessa folha de papel ofício, então toda essa proposição composta será falso. Então, pessoal, para encerrar aqui essa parte 2 de raciocínio lógico, numa proposição composta em que você encontra o conectivo ou, né, a pessoa pode fazer uma coisa ou outra, ou pode fazer as duas coisas também, tá? Em tempos diferentes, tá? Então, no conectivo ou, na proposição composta que tem o conectivo ou, será somente falsa quando ambas as proposições simples, que constituem essa proposição composta, será falsa. Falou, pessoal? Forte abraço aí e bons estudos a todos.